Bem-vindos ao canal Maçonizando, boa noite, vamos iniciando mais uma grande live vídeo, mas como não é gravado, é um vídeo, um grande vídeo aí para nós, grande no sentido de extensão, né? Vou fazer um vídeo bem comprido nessa noite, onde eu vou falar sobre os graus filosóficos. Esse vídeo é respondendo uma pergunta que um irmão fez, ou foi um não iniciado, agora não me lembro, mas alguém no grupo ali fez, nos comentários, quanto tempo demora para chegar no grau 33 e o que se estuda nesse processo todo. É um vídeo que foi desafiador fazer, né, foi bem desafiador. Eu contei muito com a ajuda de uma obra do irmão Rossano Piero Cavallari e também com uma obra do irmão Ovésio Rezende de Urbano Júnior, que foram duas obras que me ajudaram, pelo menos, a condensar esses graus e tentar falar sobre cada um deles, né? Lembrando que eu vou usar, dentro desse parâmetro, dessa explicação, os graus do rito escocês antigo e aceito, que é o mais praticado no Brasil. Mas esses graus, todos eles têm uma equiparação, uma equivalência em todos os ritos. Então, eu peguei o rito escocês para ser mais um norte, mas tudo que eu falar do rito escocês vai se aplicar ao rito andoniramita, por exemplo, né? Então, vai se aplicar em outros ritos, né? Vai explicar, tem ritos que não tem 33 graus, né? Então, mas como a pergunta foi especificamente sobre o grau 33, eu vou usar o rito escocês antigo e aceito como parâmetro. Eu sou Diego Franzi, sou jornalista, escritor, produtor do canal Maçonizando. Eu sou maçom regular, filiado a uma obediência maçônica regular e reconhecida, grande oriente do Brasil, para citar, mas esse canal não tem qualquer vínculo com o Grande Oriente do Brasil, é uma produção independente de pesquisa minha. Diego Franzi, jornalista e escritor, vocês viram aí os meus livros nessa vinheta que rodou um pouquinho antes. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre os 33 graus, quanto tempo leva. Primeiro, eu vou responder a pergunta de quanto tempo leva. Bom, os graus, eles têm um interstício bem específico entre um e outro. Eles têm um interstício muito específico entre um e outro, e normalmente, eu vou falar numa situação normal, tá? Uma situação normal, onde o cara vai praticar os graus, praticar sessões e assistir às sessões, eu diria que normalmente demora para o cara chegar ao grau 33 de 8 a 12 anos, dependendo da obediência filosófica que ele está, tá? Então, de 8 a 12 anos para chegar até o grau 33, né? Eu levei mais que isso, né? Eu levei mais que isso para chegar ao 33, mas é que também não estava tão focado, né? Eu comecei a borboletear, me filiar num monte de ordem e tudo mais, e acabei desfocando um pouco da filosofia e vida maçônica, e isso fez com que eu demorasse bem mais tempo do que esses 12 anos que eu disse que é a média que demora para se chegar ao grau 33 da maçonaria, tá? Então eu vou falar sobre isso nesse vídeo de hoje, né? Vamos lá. Então, nós vamos falar sobre os 33 graus maçônicos. Eu separei por cores os corpos filosóficos. É importante frisar que alguns desses graus, eles são transmitidos por iniciação, ou seja, há uma cerimônia iniciática. Outros são graus de transmissão, onde se faz uma reunião, onde o cidadão simplesmente recebe os segredos do grau, sem nenhuma formalidade ritualística mais acentuada, como acontece nos graus iniciáticos, né? Os 3 primeiros graus são iniciáticos, e eu vou começar por eles, né? Este é o grau de aprendiz, você está vendo aí o avental de aprendiz, o avental branco, com a beta levantada. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre os aventais, eu acho que ficou bem claro, né, a minha explicação sobre os aventais, então não vou entrar muito no mérito disso. Eu vou mostrar em todos os graus os aventais, do 1 ao 33, tá? Mas você está vendo aí o avental de grau de aprendiz, maçom, né? E esse grau é um grau iniciático, que marca o começo de uma jornada maçônica, e nesse grau o aprendiz vai estudar basicamente as funções do templo, as relações entre vícios e virtudes, né, e como isso poderia se aplicar para melhoramento individual, né? Então essa é a síntese do grau do aprendiz no começo. Eu não vou me ater muito a grau em grau, tá? Porque senão esse vídeo vai durar 10 horas, né? Então eu vou fazer uma explicação muito breve, de uma frase, 2, talvez 3, sobre cada grau, né, e sem entrar no mérito também de violar juramentos desses graus. O segundo grau, o grau do companheiro maçom. Vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu voltar ali, ó, que a beta do aprendiz no rito escocês antigo e aceito é levantada, nos outros graus também, né, é branco com a beta levantada, e no grau de companheiro baixa-se a beta, né,
E existe um significado, que eu não vou dizer qual é, nisso, né? Nos outros ritos, por exemplo, o rito do Neramita, ele muda o avental, ele usa um avental com bordas azuis e um fitão azul no pescoço. Também tem um significado isso que eu também não vou dizer qual é. Mas aí você está vendo o avental de companheiro maçom do rito escocês antigo aceito, né? Que é um grau iniciático que estuda o iniciático, ou seja, faz uma cerimônia que se chama elevação, e aí, nesse grau, o companheiro vai estudar o desenvolvimento do caráter, símbolos e ritualística maçônica, né? Então, é um complemento aí ao grau de aprendiz. Passado o grau de companheiro e o grau de aprendiz, nós vamos chegar até o terceiro grau, que é o grau de mestre maçom. Aí vai variar a cor do avental de acordo com a obediência, se bem que vai ter mudança aí no Grande Oriente do Brasil também, né? Mas, assim, grandes lojas e Grande Oriente do Brasil, via de regra, até agora, né, hoje, dia 10 de novembro de 2024, que eu estou gravando esse vídeo, nesse dia, o avental do escocês antigo e aceito da Grande Loja do Grande do Brasil é azul celeste. Tá? Então, é azul celeste. Enquanto que no rito escocês antigo e aceito do Comab é vermelho. Lembrando que no Grande Oriente do Brasil, por um decreto que saiu agora, esses dias, deve mudar também aí para vermelho o avental do mestre maçom do rito escocês antigo e aceito. Tá? Então, o avental do mestre maçom é este, né? GOB, Grande Loja e Comab. Eu separei os dois modelos para abranger todo mundo, escocês antigo e aceito. Tudo que eu estou falando se aplica também a outros ritos. Nós temos o rito de York, o rito emulação, tu tem o rito de Schroeder, o rito moderno, o rito do Neramita, o rito escocês retificado, o rito brasileiro, e por aí vai, né? Mas os 3 graus simbólicos, eles são meio que universais em todos os ritos. Aliás, toda essa sistemática de grau é meio que universal, cara. Não costuma ter tanta variação. A variação tá mais na didática que é abordada a partir dos rituais, dos ritos, né, no caso. Então, o grau de mestre maçom é a plenitude maçônica. Aqui se estuda a história e o objetivo da maçonaria. E a partir desse grau, o maçom está apto a ocupar qualquer cargo, inclusive o de grão-mestre. Inclusive o de grão-mestre. O mestre maçom, grau 3, ele está apto a ocupar qualquer cargo dentro da maçonaria. Qual que é o tempo que se leva até chegar a mestre? Depende da obediência. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, onde eu estou. A Grande Loja do Rio Grande do Sul, né, ela demora mais ou menos 18 meses do aprendiz a ir a companheiro e mais 1 ano para o companheiro se tornar-se mestre. Enquanto que no Grande Oriente do Brasil, que é a potência que eu estou, é 1 ano para você chegar ao grau de companheiro e mais 6 meses para ocupar o grau de mestre, ou seja, em 18 meses você se torna mestre maçom no Grande Oriente do Brasil. Né? Este é o interstício previsto na legislação. Tá? Então, o que nós temos aí? Então, a partir daí, nós vamos para os graus filosóficos. Começamos com a loja de perfeição, né, que são os primeiros graus filosóficos. E aí você está vendo o avental de grau 4, que é o avental do mestre secreto, né, que é uma continuação do grau de mestre maçom. Uma continuação bem interessante do grau de mestre maçom. Né? Então, esse é o grau de mestre secreto. Não vou entrar em detalhes para não violar meus compromissos iniciáticos, né? Mas estuda, em síntese, a virtude do silêncio e aperfeiçoa os conhecimentos do simbolismo maçônico. Né? Então, essa é a síntese do grau 4. Estuda a virtude do silêncio e aperfeiçoa os conhecimentos do simbolismo maçônico. O mestre perfeito, você está vendo aí o avental do grau 5, que é o nosso mestre perfeito, né? Que é o grau 4, voltando aqui, é um grau iniciático, ele é transmitido por iniciação, tá? O grau 4 tem uma cerimônia muito especial de acolhimento ao irmão no grau 4. Enquanto que o grau 5 é um grau de transmissão, né? É um grau de transmissão, que é o mestre perfeito. E no grau de mestre perfeito, o maçom estuda a meditação interior, eu botei anterior ali, mas é interior, a relevância dos cultos aos antepassados e também complementa o conhecimento dos 4 graus que o antecederam. Essa é a síntese do grau de mestre perfeito. Depois do mestre perfeito, temos um outro grau que também é dado por transmissão, e esse grau se chama secretário íntimo, ou mestre por curiosidade. Você está vendo aí o avental do secretário íntimo, ou mestre por curiosidade, né? E dentro desse grau, que é um grau de transmissão, se estuda os princípios de justiça, direito natural, a equidade e os princípios éticos de liderança. Essa é a síntese do grau 6. Né? No grau 7, que é o preboste juiz, ou mestre irlandês,
esse grau, você vai estudar, no caso, legislação, tá? Eu até pulei ali, não botei, mas nesse grau se estuda mais ou menos legislação maçônica e a responsabilidade de tornar-se um juiz, né? E aí nós temos o intendente do edifícios, o mestre Israel, né? Que é o grau, eu não botei no 7 aqui, mas no grau 8 nós temos o intendente dos edifícios, o mestre Israel. Nesse grau, né? Aqui no grau 7, é importante frisar que o peso da justiça também e as maneiras de aplicação dela são muito determinadas e bem estudadas nesse rito, né? Enquanto que no intendente do edifício mestre Israel, que é um avental bem bonito também, né? Nesse grau, se estuda a fraternidade do homem por meio dos valores de trabalho e direito à propriedade, né? Ou seja, trabalho e direito à propriedade e a fraternidade do homem por meio destes valores, direito ao trabalho e direito à propriedade. Então, não tem nenhum flerte aí com o comunismo, né? É importante frisar isso, não estou entrando no mérito nesse sentido, tá? O combate à hipocrisia, à ambição e à ignorância. É importante frisar que eu vou falar alguns aspectos futuramente em outros graus ali, que tem uma tendência, como é que eu poderia dizer assim, meio socialista, não sei se ele é socialista, mas de âmbito social e progressista, tá? Porque a maçonaria é uma ordem progressista, tá? Então, aqui nós temos um descarte no grau 8, tem qualquer flerte com qualquer regime de natureza comunista, onde é abolida a propriedade privada, porque este grau estuda a fraternidade do homem por meio dos valores do trabalho e do direito a ter a propriedade privada. Então, esse grau, ele combate a hipocrisia, a ambição e a ignorância, né? Esse é o grau 8, mestre Israel. Aí nós vamos para o mestre eleito dos 9, que é o grau 9, né? Mestre eleito dos 9, grau 9. Não é uma regra aí também os eleitos, porque vocês vão ver daqui a pouquinho por quê. Mas o grau 9, ele é um grau iniciático, ele é transmitido por iniciação, diferente do 5, 6, 7, 8, ele é transmitido por iniciação, e esse grau estuda a reconstrução, a realidade dos ciclos e o combate a forças negativas. É um grau de reconstrução, realidade dos ciclos e combate a forças negativas, frisando. Este é o grau do mestre eleito dos 9, né? E é um grau com simbolismo maravilhoso, muito bonito. É uma pena que eu não posso aprofundar esse simbolismo nesse vídeo, né? Mas eu estou sintetizando o que se estuda nele. Reconstrução, realidade dos ciclos e combate às forças negativas. No grau 10, que é um grau de transmissão, que é o mestre eleito dos 15, 10, mestre eleito dos 15, né? No grau 10, o maçom estuda a extinção das paixões e as tendências pouco proveitosas e censuráveis, né? Ou das tendências. Extingue-se as paixões e as tendências pouco proveitosas e censuráveis do caráter do maçom. É obrigação dele fazer isso, né? Nesse grau, que é o mestre eleito dos 15, que é o grau 10. Enquanto no grau 12, nós temos o cavaleiro, no grau 11, nós temos o cavaleiro eleito dos 12. Olha a confusão de número, né? Grau 11, cavaleiro eleito dos 12, que vem depois do eleito dos 15, e o eleito dos 15 que vem depois do eleito dos 9. Olha só que confusão de números, né? Mas é isso mesmo. Tá? Então, o eleito dos 12, o sublime eleito cavaleiro, você está vendo o avental dele aí, né? Dentro desse grau, o estudo da regeneração do homem. Então, você combate as forças negativas, você combate as tendências ruins que você tem nos graus anteriores, e aí você se regenera a partir desse grau, que é o grau 11, o mestre eleito dos 12. Né? Então, toda a aplicabilidade do ensinamento maçônico do grau 1 ao 33, ela é moral, para a melhora do indivíduo. Né? Não existe nenhum ritual de magia, teurgia, feitiçaria, ou algo nesse sentido. Assim como também não há nenhum ritual de natureza satanista. É importante frisar isso, tá? E eu vou frisar porque daqui a pouco eu vou falar por que a maçonaria é cristã, ou pelo menos tem uma tendência, um viés cristão. É justamente por isso, né? Muda essa situação de identificar as tendências e vícios negativos, e a partir daí passa a se tratar da regeneração do homem em si. E lá no grau 12, nós vamos ver como grão-mestre arquiteto, né, no grau 12, o estudo do poder da representação popular, ou seja, você se melhorou como indivíduo,
a partir da melhora como indivíduo, nós vamos partir para a coletividade. Então, você estuda o poder da representação popular, o tributo e o meio real de fazer o tributo um elemento de riqueza coletiva. Este é o estudo do grau 12, né? Então, você estuda, vou repetir, o tributo e o meio real de fazer dele, do tributo, ou seja, dos impostos, um elemento real de riqueza coletiva. Mas também uma representação popular, como indivíduo já melhorado e com uma consciência individual já formada, você passa a lutar pela representação popular para conseguir elevar o gênero humano ao mesmo nível que você supostamente deveria estar buscando. Né? Então, lá no grau 13, que nós temos o Cavaleiro do Real Arco, né, no grau 13, o Cavaleiro do Real Arco, o que ele vai estudar? Os magos e pontífices do Egito e Jerusalém. E ele estuda também o aperfeiçoamento das instruções do povo. Continuando o que nós vimos lá no grau 12, né? Então, você vai aprimorar as instruções do povo aqui no grau de número 13, que é o Real Arco, né? E nesse grau você estuda o progresso e a justiça. Importante também isso, né? Passado, que é um grau de transmissão também, tá? Tanto o grau 11 quanto o 12 são graus de transmissão, tá? Então, aí o 13 também, tá? Então, daí nós vamos lá para o grau 14, que é um grau iniciático, que é o grande eleito perfeito e sublime maçom, tá? O grande eleito perfeito e sublime maçom, que é o grau de número 14, ele vai estudar, dentro desse grau iniciático, ele encerra a loja de perfeição. Ela vai do 4 ao 14. Essa é a loja de perfeição. Nós temos a loja simbólica, que é o grau 1, 2 e 3, dentro da mesma loja, né? E aí, na loja de perfeição, nós temos o grau 4 ao grau 14, grau iniciático, encerramento da loja de perfeição. Nesse grau, você estuda a liberdade absoluta de consciência e defende uma educação digna para que os homens possam ter governantes que assegurem direitos e obrigações compatíveis com a coletividade. Então, este é o ensinamento do grau 14. E nesse grau também, você também sabe que, eu vou brincar, uma brincadeira, quem entendeu, entendeu, né? Que o seu Madruga fala lá no Chaves, né? Que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Eu me sinto é o ensinamento aí do grau 14, né? Então, dentro disso, vamos para o grau 15. Não estou dizendo que o seu Madruga é maçom, pelo amor de Deus, tá? Estou fazendo uma analogia livre minha, tá? Importante frisar isso. No grau 15, como temos a célula filosófica que nós denominamos capítulo Rosa Cruz. Dentro do capítulo Rosa Cruz, que vai abranger do grau 15 ao grau 18, nós vamos ver, dentro desses 4 graus, alguns elementos de natureza mais cristã. Porque primeiro tu trabalhou a moral do homem, agora nós vamos trabalhar a fé, a religiosidade, né? Dentro desse grau. E assim, dentro desses corpos filosóficos, vamos trabalhar fé, esperança e caridade, que são virtudes teologais, né? Então, dentro do capítulo Rosa Cruz, nós vamos lá para o grau 15, que é o Cavaleiro do Oriente, da espada ou da águia, né? Esse Cavaleiro do Oriente, que tem esse avental verde e vermelho, né? Esse avental, esse grau é dedicado à luta incessante do progresso e da razão. Então, esse é um grau bem especial dentro da maçonaria, porque o cara já vai entrar numa outra vibe, né? Que é a luta incessante do progresso e da razão. E aí nós vamos lá para o grau 16, que é o grau de transmissão, porque o grau 15 é o grau iniciático, importante frisar, né? Iniciático, esse grau é iniciático. O 14 e o 15 são graus iniciáticos. Aí lá no grau 16, que é um grau de transmissão, que é o Príncipe de Jerusalém, esse avental bonito aí também, né? No Príncipe de Jerusalém, ele estuda a vitória da liberdade como consequência da coragem e da perseverança. E nesse grau, a igualdade humana e a independência das nações é abordada de uma maneira bem interessante. Igualdade humana e independência das nações. E também, esse grau, ele fala muito sobre humanidade, né, o Príncipe de Jerusalém. Então, os interesses da humanidade não podem ser limitados por fronteiras ou raças. Então, é interessante esse grau também. O grau 17, que tem um avental bem parecido com o da Mork aqui, né, que é o Cavaleiro do Oriente e do Ocidente, né, esse grau, ele é bem interessante também, é um grau que é bem legal, e ele explora o direito de reunião como um fator importante para a marcha do progresso, ou seja, o direito de se afinizar e de se aproximar de almas afins
que tenham o mesmo objetivo e ideal ético que você tem, né? E para a marcha do progresso e o exercício pleno desse direito em prol da soberania de um povo, né? Então, da soberania de um povo. Importante, os graus Rosacrucis, eles são muito inspirados, tudo isso que eu estou falando aqui, ó, vamos voltar rapidinho, ó, tudo isso aqui, dedicado à luta incessante do progresso e da razão, tá? Também, vitória da liberdade como consequência de coragem e perseverança. Tudo isso são ensinamentos que estão em 3 documentos publicados no começo do século XVII, que são os Manifestos Rosacrucis, que é o Fama Fraternitatis, o Confessio Fraternitatis e as Núpcias Alquímicas de Christian Rosenkreuz. Esses graus Rosacrucis, eles têm essa construção dos manifestos, tá? Dos manifestos. Então, aí nós temos aqui, no grau 17, né, graus Rosacrucis, importante frisar, que foi criado antes mesmo de praticamente todas as ordens Rosacrucis que estão operando no mundo. Tá? Então, os graus Rosacrucis da maçonaria, eles são anteriores às ordens Rosacrucis, que nascem, e vou repetir o que eu disse em outro vídeo, maçonizadas. Elas nascem maçonizadas, sim. Tá? E não é ruim isso, em sentido de estrutura e administração, eles nascem com uma vibe maçônica. Eles copiaram da maçonaria, o que é muito bom, porque é uma fórmula que deu certo, né? Então, aqui nós temos o direito à reunião, né, como fator para a marcha do progresso e o exercício pleno em direito do prol da soberania do povo. No grau 18, que é o grau do Cavaleiro Rosa Cruz, que nesse grau tem a cerimônia que eu considero a mais bonita da maçonaria, que é a cerimônia da Induenças, né, da quinta-feira de Induenças, e sim, tem a ver com a quinta-feira de Induenças do cristianismo, com a quinta-feira santa, porque essa cerimônia é realizada numa quinta-feira santa. Na quinta-feira de Induenças, né, que é um banquete ritualístico que é feito no grau Rosa Cruz, mas no grau Rosa Cruz, no grau do Cavaleiro Rosa Cruz, que não tem qualquer relação com ordem Rosa Cruz, ela é uma homenagem ao movimento Rosa Cruz, né, e o que você vai ver no grau de Cavaleiro Rosa Cruz é um rosacrucianismo diferente do que você está vendo nas ordens Rosacrucis. É importante frisar isso. Nesse grau, ele estuda o triunfo da luz sobre as trevas, o triunfo do amor, né? O triunfo do... É um grau de natureza cristã. O principal simbolismo desse grau é cristão, né? E esse grau, ele aborda a liberdade individual e restrita, sempre com respeito e amor ao próximo, né? Então, este é o grau que encerra o capítulo Rosa Cruz. Então, nós trabalhamos a moral, né, nós trabalhamos a religiosidade, e depois nós vamos trabalhar aí uma situação de cavalaria a partir daqui, porque nós vamos lá para o Conselho Kadosh, né, o Conselho Kadosh, que é um conjunto de graus que vai do 19 ao 30 no rito escocês antigo aceito. No rito adoniramita, é importante frisar que nós temos dentro desse contexto aí, do grau 19 ao 21, nós temos o capítulo no Akita antes de nós chegarmos no Kadosh, né, o Kadosh é a partir do 22, mas no escocês antigo aceito, o Kadosh é a partir do 19. Então nós temos o Conselho Kadosh começa no grau 19 com o grau de grande pontífice. Este grau do grande pontífice, ele é um grau bem interessante também, um grau iniciático, importante frisar, é um grau iniciático, assim como é o Cavaleiro Rosa Cruz, é um grau iniciático, o grande pontífice também é um grau iniciático, e ele estuda o pontificado e o triunfo da verdade, o progresso da moral unido ao progresso intelectual, a evolução do pensamento. Essa é a síntese do grau de número 19 da maçonaria. O grau 20 é um grau Messad Vitam, é um grau de transmissão, né? O grau 20 é consagrado aos deveres dos chefes das lojas maçônicas, ao direito de todos os homens à igualdade antes da equidade. Olha só, direito a todos os homens, ao direito à igualdade antes da equidade. Existe um princípio filosófico e moral muito forte aí, tá? Igualdade antes da equidade. Equidade quando a gente quer equiparar todo mundo, né? Mas isso é diferente de igualdade. Fica para vocês pensarem, tá? Fica bons pensamentos, né, nesse sentido. Então, nós vamos lá, nesse grau, né, que daí eu estou falando desse aqui, o grau 20, depois nós vamos para o grau 21, que eu botei aqui no Akita, o Cavaleiro Prussiano, no escocês antigo aceita esse amarelo, no adoniramita esse verde, eu botei os dois de propósito aqui, porque pode variar de Supremo Conselho para Supremo Conselho, estou falando num contexto geral, tá, pessoal? E a síntese de todos os graus é a mesma, independente do Supremo Conselho, independente de rito, tá? Então, no Akita, o Cavaleiro Prussiano, o irmão vai estudar os perigos da ambição,
e o arrependimento sincero. Estuda a falsa liberdade. É uma continuação, vocês viram ali, né? Ele estuda a falsa liberdade, o produto do despotismo das massas, o que leva ao colapso do Estado social, né? Então, ele estuda essa falsa sensação de liberdade que leva ao despotismo, que é produto do despotismo das massas, ou seja, do mau comportamento coletivo, levando tudo isso a um grande colapso social, e isso, para quem está vendo a política em termos de Brasil, é muito comum, né? Muito comum mesmo, né? Então, depois disso, né, nós vamos lá para o Cavaleiro do Réu Machado, o Príncipe do Líbano, grau 22, né? No grau 22, nós estudamos o trabalho como propagador de sentimentos nobres e generosos, o trabalho, né? A reabilitação do proletariado, ou seja, do trabalhador pela coletividade, a livre troca como traço de solidariedade. Então, aí vocês estão vendo já um conceito muito progressista da maçonaria, né? Reabilitação do proletariado pela coletividade, livre troca como traço da solidariedade. Vamos lá, avançando para o grau 23, que é o chefe do tabernáculo. No grau de chefe do tabernáculo, o irmão vai estudar a vigilância dos valores propagados pela ordem, o combate também à superstição. Ele garante a liberdade individual diante de eventuais abusos. Incentiva a lutar por isso. Liberdade individual diante de eventuais abusos. Importante, né? Então, vigilância dos valores propagados pela ordem. Tudo aquilo que eu falei até agora, né? Então, é um grau também de natureza progressista, tá? Importante, diferente de conservadora, progressista, né? Então, vamos lá. Príncipe do Tabernáculo é o grau de número 24 da maçonaria. No grau 24, nós dedicamos a conservação das doutrinas maçônicas, a sabedoria, a boa-fé e a lealdade. Sabedoria, boa-fé e lealdade dentro conservados dentro e à luz da doutrina maçônica. Grau 25 é um grau muito especial para mim, porque foi o grau que meu pai parou na maçonaria. Ele é o grau do Cavaleiro da Serpente de Bronze, é o grau número 25. O grau 25, ele é dedicado ao estudo da ferramenta, ao estudo, ou seja, a instrução, a cultura, o acesso cultural como uma ferramenta de combate ao despotismo, o valor e a audácia para a conquista da liberdade, o valor e a audácia para a conquista da liberdade. Grau 25, Cavaleiro da Serpente de Bronze. Grau 26, é o Príncipe da Mercê, ou o escocês trinitário. Aí você está vendo o avental dele também, né? Neste grau, nós vamos estudar os princípios de organização social, lealdade e harmonia. E também vamos estudar o combate ao monopólio, aos privilégios de nascimento e posição e riqueza. Nós vamos buscar, dentro desse grau progressista, a igualdade social, substituir o espírito de casta pelo espírito maçônico, ou seja, uma fraternidade universal. Né? Sem o espírito de casta, vamos falar sobre fraternidade universal e a humanidade como um grande patrimônio do mundo. Né? No grau de número 27, o grande comendador do templo, né, que é esse avental vermelho que vocês estão vendo, no grau 27, nós vamos defender os princípios dos governos democráticos e a defesa dos direitos humanos, ou dos direitos da humanidade. Este é o estudo deste grau. Defesa dos princípios de governos democráticos, ou seja, com participação popular, né? Um governo que emana do povo. E também a defesa dos direitos da humanidade, né? Depois, no grau do 28, Cavaleiro do Sol, ou Príncipe Adepto, que é esse avental branco que vocês estão vendo na tela, nesse grau, o maçom vai estudar a verdade e a moral universal. E ele vai espargir os conhecimentos a todos os homens. Ele assume essa função de espargir esse conhecimento de moral universal e de verdade a todos os homens, de maneira discreta, como todo maçom deve fazê-lo. Né? Grau 29 é o Grande Escocês de Santo André. Esse grau é bonito porque ele é um grau histórico, né? Ele é um grau histórico. Você vai estudar a antiga maçonaria da Escócia. Toda aquela situação ali, Stuart, tudo isso aí você vai estudar nesse grau, que é o Santo André,
né? É um grau muito bonito também. E também tem uma natureza cristã, tá? Um grau belo, belíssimo, o escocês de Santo André, né? Que é o grande escocês de Santo André, né? Que é diferente daquele grau do Rei, né? Que é o mestre escocês de Santo André. Tem outra vibe, tá? Não tem relações, tá? Grau 30, você está vendo aí o Cavaleiro Kadoshi, ou da Águia Branca e Negra. No grau do Cavaleiro Kadoshi, da Águia Branca e Negra, um avental também muito belo, né, que tem um simbolismo todo templário nele, né, e não é por acaso, tá? Nesse grau, aprofundamos o estudo da filosofia maçônica, e esse grau também encerra o ciclo dos estudos Kadoshi. E depois que nós encerramos o estudo Kadoshi, nós vamos partir para o consistório, que aí nós vamos ter os 3 últimos graus da maçonaria. O grande juiz comendador, grau 31, no consistório, né, ou inspetor, inquisidor, comendador, né, grande juiz comendador, ou inspetor, inquisidor, comendador, grau 31. História e exame detalhado da consciência. Esse é o estudo. História e exame detalhado da consciência e também a consciência de justiça. Este é o estudo deste grau, o grau 31, né? No grau 32, que é aquele que antecede a plenitude dos filosóficos, né, nós temos aí o Sublime Cavaleiro do Real Segredo. É importante frisar que lá nos Estados Unidos eles meio que encerram nesse grau aí, e o 33 eles dão de forma meio que honorária, né? Então, nesse grau, Sublime Cavaleiro do Real Segredo, né, é um grau que tem um estudo bem profundo, bem interessante, e nesse grau estuda-se a hierarquia e todo o poder militar, e o desenvolvimento do poder coletivo da ordem maçônica, né? Então, esse é o estudo desse grau, né? Estuda-se a hierarquia, poder militar e desenvolvimento do poder coletivo da ordem. No grau 33, que aí nós vamos ver o último grau da maçonaria dentro do rito que antigo aceito, último grau no rito dinamita, último grau no rito brasileiro, né, que são os de 33 graus aí que nós temos, né? Nesse grau, no soberano grande inspetor-geral, o irmão encerra o ciclo de estudos e chama o maçom à responsabilidade pelos destinos da ordem. A partir daí, ele tem as rédeas do destino da ordem, e ele se torna um guardião, né, ou como diriam lá para Dom Pedro, um defensor perpétuo, é o mestre condutor da maçonaria. Este é o grau 33, né, que é o soberano grande inspetor geral, né. Esse é o encerramento aí do ciclo de estudos maçônico. Importante frisar, né, que o tempo que você vai passar de grau em grau, ele varia muito, e é importante mais ainda frisar que eu fui muito sintético em tudo que eu falei sobre cada um desses graus, mas eu quis mostrar realmente que a maçonaria é uma ordem moral, que não tem nada de satânico, não tem nada de oculto, não tem nada de ocultismo, de magia, de teurgia, dentro dessa evolução de graus. Você não vai viver nada disso, né? Você vai ver um sistema moral que é velado por alegorias e símbolos que visam melhorar o indivíduo para que esse indivíduo seja um elemento de transformação social, através de uma corrente do bem, influenciando aqueles que o cercam. Esse é o ensinamento maçônico. Essa é a obra maçônica, né? O resto é enxerto, como a gente pode dizer, né? Então, eu tenho uma visão mística, esotérica da vida, né? E claro, como consequência, eu levo muito disso para a minha interpretação maçônica, mas é importante frisar que a maçonaria ela não nasce como uma ordem ocultista, ela nasce como um movimento social, ela nasce através de um movimento sindical, através dos sindicatos de pedreiros das guildas medievais. Os maçons aceitos foram os grandes intelectuais que se somaram a isso e colocaram seus valores e transformaram isso numa ordem iniciática, né? Então, é importante a gente frisar e destacar isso para evitar grandes confusões no que diz respeito à doutrina maçônica. E dentro disso aí, eu explico porque também eu acho a doutrina maçônica tão perfeita e que se encerra e que abrange o conhecimento filosófico e moral praticamente todas as ordens ocidentais. A maçonaria abrange tudo isso. E as ordens emprestam muito da maçonaria. Não estou dizendo que a maçonaria é pior ou melhor, tá? Estou dizendo que a maçonaria ela é completa, ela é muito completa nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Lembrando que se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, não deixe de se inscrever,
né, aqui no canal, curtir, compartilhar nosso conteúdo. Se você gostou do vídeo e quiser fazer uma doação espontânea para a produção do canal, é 54993899613. Você também pode se tornar um colaborador do canal, né? Lembrando que todos os conteúdos do canal aqui não são, de maneira alguma, o conteúdo do canal não é de maneira alguma restrito, então todos os vídeos do canal são abertos a todo mundo, seja assinante ou não. O assinante, ele tem a prerrogativa de ser um grande colaborador do canal, né, e eu agradeço a todos que fazem isso, né, mas o objetivo do canal realmente é popularizar com responsabilidade, com fontes e sem viagens na maionese, o que é o conhecimento e o ensinamento maçônico. Então, se você gostou do canal, gostou do vídeo, se inscreve. Se você quiser e puder, eu vou ficar muito agradecido se você colaborar com o canal também, nessa chave Pix que está aparecendo na tela, que também é o meu telefone celular. Você pode me chamar aí para tirar dúvidas, dar sugestão de pauta, lançar alguma pergunta que eu possa responder efetivamente em um vídeo daqui a pouco, né? Então, fica aí o nosso vídeo, né? E eu vou pegar aqui já, preparar as nossas vinhetas de encerramento. E eu peço, então, que você não deixe de colaborar conosco aqui no canal e não deixe de participar, comentando, curtindo. Se você não gostou, também pode comentar. Eu não me milindo e não vou ficar chocado e nem excluir nada porque vocês comentaram algo que não me agradou, tá? Fiquem bem tranquilos. Eu sou um jornalista, tenho 24 anos de atuação no jornalismo, e então podem ter certeza que não é uma crítica que vai me abalar ou vai fazer eu entrar em choque ou sair apagando coisas, tá? É importante frisar isso também. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que nos assistiram. Não deixe de seguir acompanhando aqui o conteúdo do canal Maçonizando e compartilhe, ajude a gente a chegar aí a 15 mil inscritos no final do ano. É uma meta que eu botei lá em março, né? Quando nós estávamos com 7 mil inscritos, eu pensei, até dezembro nós vamos fazer 15 mil. Nós estamos quase, mas eu preciso da ajuda de vocês para a gente chegar aos 15. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal. Valeu, pessoal. Voltamos em breve com mais vídeos aqui no canal Maçonizando. Até mais.